Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta terça-feira. Carta aos Romanos. Vamos iniciar, então vamos fazer aqui um contexto histórico, né, para depois adentrarmos aí aos capítulos, né? A Carta aos Romanos foi escrita quando Paulo esteve por 3 meses em Corinto, na Grécia, em sua terceira viagem missionária. Estou inventando isso? Não, o próprio livro dos Apóstolos, lá na frente, no capítulo 20, vai falar sobre isso. Na última parte de sua viagem, no final do ano 57 e início do ano 58 depois de Cristo, Paulo havia arrecadado fundos em Macedônia e Acaia para Jerusalém. Estava em seus planos levar os donativos a Jerusalém e realizar uma quarta viagem, a qual nunca se concretizou. Também vamos ver isso lá no capítulo 19 do livro de Atos, tá? No Romano, vimos, né, no capítulo 19 do livro de Atos, mas aqui em Romanos, no capítulo 15, a gente vai ver isso também, tá? Nessa viagem, Paulo pretendia ir para a Europa Ocidental, mas antes passaria por Roma. Antes ia dar uma passadinha em Roma, para uma rápida visita, tá? No livro de Romanos, no capítulo 15. Foi para isso que ele escreveu essa carta, a fim de preparar o caminho para a sua visita e familiarizá-los com o evangelho que pregava. Ó, se prepara que eu estou chegando, né? Infelizmente, Paulo foi, sim, a Roma. No entanto, como prisioneiro. Quando foi a Jerusalém deixar os donativos, terminou sendo preso por seus patrícios. E nós vimos isso lá em Atos capítulo 21. Lembra disso? Tá? Mesmo sendo inocente, Paulo permaneceu preso em Cesareia por 2 anos. Também vimos isso no livro de Atos, no capítulo 24. Depois ele apelou para César, lembra, em seu último julgamento, e foi, enfim, enviado a Roma, conforme o livro de Atos, já no finalzinho, no capítulo 25, onde permaneceu preso por mais 2 anos, única e exclusivamente por causa do Evangelho. Capítulo 28 de Atos nos diz isso, no verso 30, né? Penúltimo verso do capítulo de Atos, penúltimo verso do livro de Atos, tá? Os trabalhos de Paulo em Roma foram terrivelmente prejudicados por causa dos judeus. E a Espanha nunca viu esse arauto pela irracionalidade dos próprios irmãos do apóstolo. A nação judaica causou mais mal à causa do evangelho do que os próprios inimigos gentios. Já pensou? Né? Um detalhe sobre o título, né? Paulo provavelmente não tenha colocado nenhum título quando escreveu o livro. Ele estava escrevendo simplesmente uma carta aos conversos de Roma, chegando a ser conhecida como, abre aspas, para os romanos, conforme os manuscritos antigos. O nome depois foi estendido para a Epístola de Paulo, o apóstolo dos romanos, por alguns manuscritos posteriores, tá? A autoria, obviamente, não houve tempo em que a autoria do livro dado ao apóstolo Paulo fosse colocada em dúvida, né? No entanto, pelo fato de Tércio ter redigido essa carta, porque o próprio livro de Romanos, nós vamos ver mais à frente, assim informa no capítulo 16, tá? Alguns têm sugerido outra autoria, que não a de Paulo. Porém, sabe-se que, por uma deficiência em sua visão, Paulo sempre usava um redator para seus escritos. Então, Paulo usava de outras pessoas para escrever a sua carta, né? Então, esse é o contexto histórico, né, que nós vamos ver, né? Paulo considerava que a ocasião em que foi formalmente ordenado assinalava o início de um novo e importante período na obra de sua vida, já lá em Roma. A partir dessa solene cerimônia, pouco antes de partir para a sua primeira viagem missionária, ele foi separado para o Evangelho de Deus, o que ele mais tarde marcou como início de seu apostolado na igreja cristã, né?
Então ele prepara Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que antes ele prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, né? Então, é isso aí. Nós vamos estudar aí amanhã, já a partir o livro de Romanos, capítulo 1, né? Nós vamos falar do desejo de Paulo de visitar Roma, a definição do evangelho, né? Ele faz uma colocação muito interessante, né? Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Que graça e paz lhe sejam multiplicadas, é o meu desejo, e vamos seguindo aí o estudo de Romanos.